A questão envolvendo o teletrabalho, como introdução, não é algo novo. Nós nos lembramos, né, e isso é bom de ter nascido em 1869, eu me lembro muito bem da fase da crise do petróleo, 1970, e lá houve uma corrida para esse tipo de trabalho fora da sede da empresa, principalmente pela situação envolvendo o transporte, a falta de combustível, e isso fez com que muitas pessoas fossem trabalhar em outros locais, não necessariamente dentro da sua residência, mas em polos perto da residência dessas pessoas. Então, não é algo novo, não é algo que nós estamos analisando somente agora, com a reforma. Ah, existia ou não existia? Sabemos que existia há muito tempo, né? Mas a regularização e a regulamentação dessa figura, desse instituto, alguns dizem que o artigo 6º já estabelecia isso da nossa CLT, mas hoje está muito mais detalhada. Agora, detalhada de forma boa ou detalhada de forma equivocada? Isso que nós vamos analisar e trocar ideias a partir de agora. Primeira questão é a da subordinação. E, quando eu falo em subordinação, eu sempre me lembro da tese de doutorado do professor Rodrigo Fortunato Goulart, né, que tive a honra de ser convidado para orientação, mas, mais do que orientar, eu aprendi muito. O que é subordinação? Né? O artigo 3º da CLT, basicamente, nos traz uma das figuras mais importantes para a caracterização do emprego. O empregado tem que ser subordinado. Então, essa questão do vínculo de emprego e a subordinação é intimamente ligada, né? Ainda bem que não estou falando aqui sobre o autônomo, né? E ali houve uma modificação na medida provisória 808 de 2017, tal coisa. Vamos deixar de lado, porque essa é mais complicada ainda de se analisar. Segundo tópico, local de trabalho. Então, a diferenciação que eu vejo do artigo 6º, que eu vou comentar logo em seguida, com relação a esse artigo 75A, B, C, D, W, 5 linhas, W, 6 linhas da CLT, é que eu faço o meu trabalho, o meu teletrabalho, em outro local que não seja a sede específica da empresa. Então, nós temos lá prestação de serviços pelo artigo 75B da reforma, prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. Então, fora das dependências, pode ser na residência da pessoa, pode ser em centros satélites, telecentros, né? Ou até a pessoa que vai em vários, né? O formato nômade que eles dizem, que ele está em deslocamento. Então, não tem um local, às vezes, fixo. Já o artigo 6º da nossa CLT estabelece lá a questão do que é o trabalhador em domicílio. E esse, especificamente, vai trabalhar no seu próprio domicílio. Então, talvez pelo fato de ser específico no domicílio do empregado, eles tenham deixado de colocar um 6º A, B, C, D, E, né? Justamente por isso, para não caracterizar essa confusão de teletrabalhador com o teletrabalhador com o trabalhador em domicílio. Consideração sobre o trabalho externo e o contrato de teletrabalho. Estou ávido por escutar o nosso amigo professor Maurício, que vai falar sobre a questão da duração do trabalho, né? E daí, é um trabalho externo? Não. Não necessariamente. Eles têm um local fixo ou está em giro, né? Mas nós temos aí a figura de uma possibilidade de controle ou não, que é uma discussão muito importante que a gente tem que fazer. E já vamos comentando com relação à parte dos enunciados da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, que fez vários enunciados e discutindo exatamente esses aspectos. Então, teletrabalho, controle de jornada, compatibilidade
interpretação restritiva do artigo 62, inciso 3, da Consolidação das Leis do Trabalho. Alteração contratual lesiva. Impossibilidade diante do artigo 468 da CLT. 468, só lembrando, é aquela que estabelece nulidades se houver alteração que gere prejuízo direto ou indireto ao empregado, né, e que não seja por mútuo consentimento, ou caput. O controle de jornada é regra constituindo-se exceção à sua ausência nos casos em que for incompatível ou impossível a sua implementação, sendo irrelevante para os fins do controle de jornada o local em que o serviço é prestado. 2. É nula a alteração contratual unilateral da modalidade de teletrabalho para a presencial que acarretar prejuízos ou for mais gravosa ao trabalhador. O que nós temos aí? A possibilidade ou não de controle efetivo? Será que é porque ele está trabalhando fora do centro ou fora da empresa, da sede da empresa, ele não vai ter controle nenhum? E daí, com isso, vai gerar uma impossibilidade de hora extra, do artigo 62, em que eles inseriram o inciso 3. Lembrando que o inciso 1 é a pessoa que trabalha em serviço externo. Só que lá, se você for ver, tem uma vírgula. Desde que incompatível com a fixação ou o controle de jornada. Lá está bem correto. Por quê? Porque eu faço um serviço externo, sou motorista de caminhão, transporte de carga. Mas eu posso ter um controle lá dentro. Eu posso ter GPS, eu posso ter outros, a marcação do meu tacógrafo, né, em que eu sei o horário, o dia que eu estava prestando serviço, que alguém estava dirigindo aquele veículo. Então, ali é incompatível? Não. Eu tenho uma compatibilidade, tem uma forma de controle disso. O inciso 2 é o do cargo de confiança. É a pessoa que realmente representa o empregador. Na falta do empregador, ele é o empregador. Então, caiu o teto, o empregador está viajando, uma viagem longa, e você não tem contato. Vai refazer o teto. Alguém vai ter esse poder. Cargo de confiança. Aí tem lá a questão dos 40% a mais do salário com relação ao teu primeiro subordinado e tal coisa complementar. Agora vem o inciso 3 dizendo, teletrabalhador. Ponto. Só isso. Ele sendo teletrabalhador, ele não tem controle de horário. E ele não terá direito à hora extra. Será? Eu acho que é muito mais fácil eu controlar um teletrabalhador que lida com, principalmente com um sistema de informática, com um computador. Eu tenho muito mais facilidade de controlar essa pessoa a controlar uma pessoa que está do meu lado. Eu me recordo uma vez, eu lecionando ali na PUC, um dos alunos veio conversar comigo no intervalo, dizendo assim, Vilator, eu acho que eles estão me controlando lá no escritório. Eu disse, por quê? Não, nós temos uma sala só de estagiário, ou escraviário, como alguns chamam, né? E eu estava conversando com o colega do lado, eles têm nichos, né? Eu estava conversando com o colega do lado, telefonaram no meu telefone e disseram assim, volta ao trabalho. Eu disse, como é que eles sabiam que eu não estava trabalhando? Né? Eu disse, você tem um webcam? Eu disse, tem. Experimenta colocar alguma coisinha no webcam. Pega o teu chiclete e pluf, coloca no webcam. Vai dar uma olhadinha se alguém não vai aparecer em 2, 3 minutos lá para dar uma olhada. O que está acontecendo? Está ali o controle teu. Daí você vai me dizer, não tem como controlar a pessoa que trabalha em casa. Claro que tem. E é muito mais fácil, porque eu coloco os quadradinhos, tem 50 quadradinhos, eu vejo que uma pessoa não mexe a cabeça, ou faz... Ela não está trabalhando. Ela está pensando na vida. O que ela vai ser quando ela for mandada embora e vai ter que virar intermitente, né? Sei lá. É claro que nós teríamos controle. Não tenho dúvida alguma. Por que esse absurdo de teletrabalhador não terá direito à hora extra? É um absurdo. Então, que colocasse pelo menos o vírgula do inciso 1 para o teletrabalhador também. Se tiver controle, vai. Aí vem
a questão da boa análise de alguns magistrados com relação a essa figura. Teletrabalho, controle de jornadas e hipóteses de inaplicabilidade dos limites constitucionais de jornada de trabalho são excepcionais e restritas às situações em que o controle do horário não é possível, de modo que o inciso 3 do artigo 62 da CLT deve ser aplicado somente nos casos em que os empregados em regime de teletrabalho possuam uma atividade verdadeiramente incompatível com o controle de jornada. Perfeito. Por quê? Pode ser que um teletrabalhador realmente não tenha como controlar. Eu ainda não visualizei isso. Responsabilidade pelo fornecimento de equipamentos. É uma outra questão que está nesta lei. 13.467 de 2017. A responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, devem ser pactuadas em contrato escrito. Aí vem o empregador e diz assim, é tudo teu. Eu já te pago um salário maior para você se virar nisso. Será que é isso? E aí, ministro Lago Belmonte, tudo bom? Será que será exatamente isso? E daí você vai dizer, não, mas ele tem como negociar, está ali, ó. Eu vou pactuar em contrato escrito. Aham. Você vai negociar com o empregador. Vai dizer, não, eu não gostei dessa cláusula. Prefiro uma outra cláusula. Ele vai dizer, abra a tua empresa e faça o que você quiser, meu amigo. Mas aqui não. Ou aceita ou está fora. Não tem negociação. Nós sabemos disso. A balança é diferente. Então, o legislador não foi claro quanto à necessidade de fornecimento de equipamentos tecnológicos pelo empregador. O que vai abrir a margem aí para discussões. Com certeza. E daí, energia elétrica. Como é que eu vou saber na minha casa qual parte da energia elétrica fui eu que gastei e qual foi a parte do empregador? A internet está lá. Eu vou dizer, não, mas eu só uso 10% da internet. E vamos pensar, não radicalmente só do lado do empregado. Vamos pensar do empregador também. O empregado que fica baixando filmes. É proibido. Mas ele fica baixando filmes. E utilizando, talvez, da internet que o empregador... Aí ele chega para o empregador e diz, não está dando certo, porque a internet não está funcionando. Eu preciso de mais potência na internet. Aí tem que ponderar. Não podemos ser radical só de um lado do empregado ou só do empregador. Pode ser que alguns maus empregados também se utilizem de forma errônea esses mecanismos. Aí nós temos também a jornada, né, lá da ANAMATRA, com relação ao teletrabalho, custeio exclusivo do empregador, ônus do empreendimento, despesas com os meios necessários à realização do trabalho remoto são de responsabilidade exclusiva do empregador, em decorrência do princípio seletista da alteridade, e nula a disposição contratual que transfira esse ônus diretamente para o empregado. Prevenção de doenças e de acidentes de trabalho. Outro ponto muito importante para nós analisarmos aqui. Doença profissional. Ergonomia. Eu tenho uma cadeira que está velha, ela está meio capenga. A mesa é uma mesa que eu tive que cortar as pernas porque, sei lá, oxidou embaixo. E eu fico olhando para baixo, ou de forma errada, ou o teletrabalhador pode trabalhar na sua cama, vamos supor, pega o notebook, coloca no colo e fica na cama. E daí? Como é que eu vou fazer o controle disso, se a ergonomia está correta, se não está correta, se ele está fazendo correto, se não está? Como é que eu faço isso? Ele está, muitas vezes, na sua própria residência. Como é que o empregador vai controlar isso? Ele vai lá visitar o empregado? Vai dizer, quero ver onde você está trabalhando. No contrato de trabalho, você tem que me dar uma chave extra da sua casa. Porque eu posso invadir a sua casa para ver como é que está. E daí? Não é isso. Uma vez eu me recordo,
num programa de jornalístico, que eles entrevistaram uma moça de teletrabalho. E ela levantava todo dia às 7 da manhã, tomava um banho, se pintava, sentava na frente do computador e começava a trabalhar. Daí eles perguntavam, mas por que você se limpa, se pinta, se você vai trabalhar no computador lá na tua casa? Eu disse, não, porque senão eu não coloco na minha cabeça que eu estou trabalhando. E se eu ficar de pijama, capaz de eu ficar pedindo pizza, comida na minha casa, eu não tiro mais o pijama nunca mais. Viro um ermitão dentro do meu apartamento. E é verdade. Ele tem que colocar na sua mente que ele está, naquele momento, a trabalho. Mesmo que esteja na sua residência. E acidente de trabalho, a mesma coisa, né? Mas o principal, no meu entender ali, é a doença profissional. É o fato de você estar, né, de uma forma irregular, sentado, com um aparelho não correto de trabalho, e com isso leva, às vezes, até incapacidade total à continuidade de trabalho. Enunciado Ana Mata, de novo, teletrabalho, responsabilidade civil do empregador por danos. A mera subscrição pelo trabalhador de termo de responsabilidade em que se compromete a seguir as instruções fornecidas pelo empregador, previsto no artigo 75E, parágrafo único da CLT, não exime o empregador da eventual responsabilidade por danos decorrentes dos riscos ambientais do teletrabalho. Tem que se fazer perícia. Então, já vimos aqui, em conclusão, não se trata de trabalho externo. Primeiro ponto. Segundo, possibilidade de controle de jornada pode gerar hora extraordinária, sim, desde que comprove que havia como fazer a fiscalização. Despesas como luz, água, podem ser cobradas pelo empregado. Fiscalização pelo empregador na residência. É inviolável a minha residência. Tendo que não pode. Comparecimento na empresa deve ser ocasional, porque às vezes eles estabelecem lá, todo dia você tem que passar para pegar o teu material para fazer o trabalho daquele dia. Termo de responsabilidade e o ônus da prova em relação à doença do trabalho. Copio ali o enunciado da Ana Matra. Houve ou não houve avanço da legislação? Necessitava disso? Não podíamos ter teletrabalhador até então? Poucas questões para discussão jurisprudencial? Com certeza não. Forma futura de emprego geral? Tem muita gente que diz assim, eu prefiro o teletrabalhador, porque daí eu não tenho risco de um dano moral. Porque daí não tem aquela briguinha entre colegas, algo nesse sentido. Você acha que não tem? Você acha que não tem competição? Se colocar metas e quem não atingiu metas não vai ser colocado na mesma situação irregular que nós temos hoje em dia nas empresas, dentro das empresas? É positiva para empregador e empregado? Estava conversando com uma amiga nossa, desembargadora no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, e ela comentou, não está dando certo o teletrabalho lá no meu gabinete, porque eu preciso conversar com eles, eu preciso explicar para eles a minha situação, o que eu acho, o que eu penso, até para poder facilitar os votos. Porque eu vou analisar um a um, e às vezes eu tenho que reformar todo o voto que foi proferido. Então, não adianta nada eu encaminhar para a pessoa e dizer para ela, faz em casa, depois me manda, a tua cota é de tantos. Porque ela diz, eu prefiro conversar com eles, ver como é que está indo, qual que é a tua ideia, venha perguntar para mim, eu estou no gabinete. E eles estão tentando, eles empregados, ou servidores nesse caso, né? Eles estão ainda dizendo, não, mas a senhora tem o WhatsApp, a senhora tem outras formas, pode me ligar. Eles estão querendo manter esse projeto que ela está começando agora, estão querendo manter essa ideia de trabalhar em sua residência. Agora, eu pergunto, para todos é bom trabalhar na residência? Douglas, meu irmão, está com o nenê pequenininho, 4 meses, Filipe. Daqui a pouco ele está andando. Daqui a pouco ele começa a aprender que computador é legal.
Aí vê o papai no computador. Quer brincar. Também quer brincar. O pai está brincando no computador, eu também quero. E daí, vai dar certo esse negócio? Não dá certo. Né? Para alguns trabalhadores é ótimo, para outros é péssimo. Não precisa ter filho pequeno. Pode ser que a pessoa precise de colegas, precisa de gente do lado. Por quê? Para ela, internamente, o fato de estar com outras pessoas faz bem. E aquele fato dele estar na sua residência, às vezes sozinho, é péssimo. Eu participei de uma banca sobre suicídio laboral, na Universidade de Sevilha, na Espanha. 400 e poucas páginas. Preocupante, gente. A gente não imagina, porque o índice de suicídio não aparece. Até porque, para não incitar mais suicídios. Eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina. No mesmo local em que o nosso querido reitor se suicidou, já outras pessoas o fizeram. O shopping está colocando redes. Por quê? Porque as pessoas que têm esse desespero estão fazendo dessa forma. Sabe que morre e vamos lá. Então, extremamente complicado. E, desculpe colocar dessa forma, né? Mas é para nós analisarmos e discutirmos aqui. Por isso que até deixo uns 5 minutinhos a mais para que a gente possa discutir, conversando ao final da apresentação do nosso querido Dr. Maurício. Muito obrigado a todos.